Quando deu início à carreira de educador? Cara, tem um tempinho, ó. Em 93. Tornou-se professor por opção ou outros motivos o levaram à realização desse trabalho? Por opção, porque eu tive a oportunidade de fazer outros cursos. Inclusive eu cursei engenharia há 3 anos e abandonei a engenharia. Eu sou professor porque eu gosto de ser professor. Quando começou a lecionar no Polivalente, quanto tempo permaneceu em exercício na mesma escola? Eu comecei a lecionar em 96, Polivalente. Então de lá para cá, uma faixa de uns 18 anos, 20, nessa faixa, por aí. Quem era o administrador, diretor da escola? Professora Magali. O senhor se lembra da proposta pedagógica da escola na época? Ensino por projetos, né? Ele sempre que eu trabalhei no Polivalente, sempre foi voltado a ensino por projetos. Quais eram as atividades propostas pela escola? Feiras de ciências, principalmente, né? Eram ações sociais. A escola participava de algum tipo de evento de caráter social educativo? Sim, a escola sempre participou de todos esses eventos que tinha no município e criados pela própria escola. Sempre a escola fez projetos envolvendo a comunidade, como a limpeza das praias. Teve um período que nós fizemos um projeto para pintar, recuperar algumas casas de pessoas que moravam em lugares de difícil acesso, em pessoas mais carentes, arrecadar materiais de limpeza para a escola, arrecadar alimentos, mantimentos para ajudar as pessoas carentes, outras para ajudar o pessoal das enchentes. Então sempre o trabalho social, a escola sempre, do período que eu estive na escola, a escola sempre trabalhou em cima realmente de trabalhar para a comunidade. Como eram as feiras de ciências da escola? Bem, primeiro eram feitos trabalhos em sala, né, que eram formados grupos de pesquisa por turma, porque quando foi aberto para fazer grupos individuais, grupos menores, ficou muito difícil porque a quantidade de projetos foi muito grande. Então, antes nós trabalhávamos, era 1 ou no máximo 2 projetos por turma. Tinha turma muitas vezes que nós juntávamos 2 turmas para fazer um projeto, né? Porque eram projetos grandes, mas eram expostos sempre no pátio da escola. Era um dia especial, geralmente eram 2, 3 dias especiais só de apresentação de projeto. Existiam outras atividades no projeto político-pedagógico da escola aberto à comunidade? Quais? Sempre existiram projetos voltados para isso. São aqueles projetos que eu falei de limpeza das praias, de conscientização das pessoas, né, na questão da preservação do meio ambiente, questão da limpeza da escola, manter a escola limpa, né? Isso aí a gente sempre bateu muito em cima dessa tecla. A questão também de respeitar o próximo, em acessibilidade, aceitação das pessoas com dificuldade de locomoção, com problemas de visão. E a questão sexual também, né? Sempre a escola bateu muito nessa tecla, né? Porque há muitas diversificações dentro da escola. A questão religiosa também, sempre foi trabalhado um pouco de cada coisa isso daí. Os pais dos alunos possuíam participação ativa na escola? Olha, como toda escola tem um grupo bom, né, que se interessa, que participa, mas sempre nós procuramos fazer com que uma grande maioria participasse, né? Então, pelo menos os projetos que eu fiz, eu sempre consegui envolver a turma toda. Tanto que o projeto Década de 70, a abertura da Transamazônica, eram 2 turmas que ninguém queria orientar.
E eu conversei com a professora Poliana e pedi para que ela me ajudasse, e nós fizemos a orientação desse projeto. E esse projeto foi um dos projetos que teve destaque em nível de estado e em nível nacional. Qual a participação dos professores no GEX? Bem, a questão do GEX, no período em que nós trabalhamos no Poli, o GEX não acontecia. Porque o GEX, ele parou ainda na década de 80. O GEX era muito tempo quando eu era aluno do Poli. Então, o GEX ele começou na década de 70, no período em que eu ainda fazia quinta, sexta série no Polivalente. Então, foi quando o GEX teve uma repercussão muito grande, muito boa. Mas isso depende também de cada prefeito, porque isso é uma questão municipal, como o próprio nome diz, GEX, né? Jogos Estudantis Iguara. Então, a função ele era principalmente para as escolas municipais. O Polivalente, como na época era ensino fundamental e todas as escolas também eram estaduais, não era municipalizado ainda, então ele participava. Mas de um período para cá eu não vi mais falar em GEX. Quais os eventos mais importantes que o senhor participou como professor do Polivalente? Eu participei de muitas feiras de ciências em Belém, né? Junto com vários alunos, com vários projetos, inclusive alguns projetos nossos que foram premiados lá. Participamos também em jogos, né? Jogos estudantis aqui, mas em nível estadual, porque eram organizações do Estado. E todos os outros projetos em que a escola, como o projeto Tartarugas, onde estão e onde irão ficar, que foi orientado pela professora Inês Trevisan, nós estivemos na Escola Bosque, em Belém, fazendo pesquisa, trocando informações com o pessoal da Escola Bosque, também em Marabá, com uma outra escola lá em Marabá, e em Tucuruí, que os alunos foram conhecer a hidrelétrica de Tucuruí, para perceberem as diferenças, né, dos impactos ambientais, o que aconteceu lá. E foram 40 alunos e 10 professores da escola. E foi um período, fomos até Breu Branco também, quer dizer, toda aquela região que foram afetados pela barragem de Tucuruí. Nós fizemos visitas e alguns alunos fizeram entrevistas, enquanto uns estavam com um grupo da Norte Energia recebendo informações, o outro grupo estava entrevistando as pessoas, os ribeirinhos, né? Pessoas que moravam na comunidade local. Um momento inesquecível em sua carreira ocorrido no Polivalente? Todos foram inesquecíveis. Desde que eu entrei naquela escola, que a minha vida toda foi dentro do Polivalente. Essa é a verdade. Eu sempre me doei de coração para a escola. É muito difícil eu dizer assim que aquele momento foi melhor que o outro, porque cada momento teve seu momento, teve a sua seu valor, né? Cada um com a sua especificidade. Então é muito difícil para eu dizer assim, olha, esse momento foi melhor. Eu acho que todos os momentos em que a gente consegue trabalhar e que o grupo escolar, né, e que a comunidade escolar e que os alunos se interessam, tudo isso é prazeroso. Eu acho que o nosso objetivo principal é levar o conhecimento àqueles que precisam e que querem recebê-los. O governo estadual contribui efetivamente na manutenção da estrutura física, administrativa e pedagógica da escola? Ao modo deles, né? Se nós dissermos que não, seria como é que se diz? Seria demagogo, mas por outro lado, como todo mundo já sabe, mínimo, né? Porque nós sempre fizemos campanhas para que nós pudéssemos sobreviver. Essa é a verdade. O que eles fornecem normalmente são materiais de expedientes,
coisas desse tipo. Mas nossos projetos mesmo, que eu me lembro, assim, poucos projetos que receberam um incentivo. Quando ganhamos os prêmios lá fora, que conseguimos trazer algum dinheiro para dentro da escola. Como, por exemplo, o projeto da Inês Trevisan, que é esse Tartarugas Onde Estão e Onde Irão Ficar. Ele foi o melhor projeto estadual, ele recebeu uma premiação em dinheiro. Ele foi o melhor projeto da região norte e também recebeu uma outra premiação em dinheiro. E foi o melhor projeto do Brasil. E ele recebeu também uma premiação em dinheiro. Com esse dinheiro é que foi trabalhado melhor daí para frente os projetos de feiras de ciências, que foram comprados alguns materiais para podermos expor os trabalhos, que nós não tínhamos onde expor. Era a maior dificuldade para fazermos painéis, para colocarmos, quer dizer, tudo isso daí foram feitos estandes para montar para as feiras de ciências daí para frente ficarem melhores estruturados. Foram recuperadas também algumas salas, porque para poder a gente fazer o projeto, para poder trabalhar em cima disso, né? Comprado, acho que ventiladores, algumas coisas assim, para melhorar as condições de ensino. Porque se nós ficássemos só esperando pelo Estado, eles só diziam, nós vamos mandar, e nunca chegava. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela escola no período que o senhor trabalhou lá? Todos os que vocês enfrentam até hoje. Inclusive de água, de energia, nós tínhamos ainda, agora já tem os quadros que são com pincéis, que nós brigamos muito por causa disso. Antes era giz, então já viu, né? Saímos todos cheios de pó. Então a estrutura em si da escola sempre foi muito precária. Quais as dificuldades que o senhor encontrava na realização de suas aulas? Olha, a falta de equipamentos, porque muitas vezes a gente precisava de, por exemplo, um data show. Só tinha um data show na escola. Quando um professor estava usando, o outro não podia, ter que ficar esperando a vez. E para isso eu tive que comprar o meu próprio data show. Computadores, a escola antes não tinha computadores, só tinha da secretaria. Eu tive que comprar um notebook para mim para poder trabalhar. Quer dizer, todos os equipamentos que eu tinha na escola era meu, porque o Estado mesmo nunca me forneceu isso. Agora, depois que veio o laboratório de informática, e mesmo assim com um grande problema, porque muitos computadores também com problemas, e também já não podia sair de lá, mas de qualquer forma já melhorou, né? Porque nós já tínhamos um local para pesquisa, melhorou muito, mas antes disso era cuspe e giz, amigo, mais nada, não tinha jeito. Os recursos didáticos oferecidos pelo governo eram suficientes para proporcionar um ensino de qualidade? Não, nunca foi. Na verdade, sempre que nós precisávamos, nós tínhamos que fazer campanhas. Tanto que o data show que a escola tinha foi comprado com o dinheiro desse projeto que a escola ganhou. De por sinal, esse data show custou uma grana muito grande, quase metade do que a escola ganhou no projeto Tartarugas Onde Estão e Onde Irão Ficar. Porque o data show naquela época era muito caro, né? Era tecnologia de ponta. Então, custava o quê? Uns 9 mil reais. E a escola, com muita luta, ainda conseguiu uma promoção de 6 mil reais. Que hoje, data show, já, graças a Deus, o preço diminuiu bastante, que já dá pra gente mais ou menos ter. Atualmente, tem acontecido vários casos de desrespeito dos alunos contra professores, chegando mesmo a ocorrer agressões físicas. Como era a relação aluno-professor no tempo que o senhor ministrava aula no Polivalente? Olha, essa questão da agressão, ela aumentou agora. Ela já sempre existiu, né? Mas os alunos, parece-me que eles tinham um pouco mais de respeito com os professores, que apesar de que tinha alguns que se rebelavam, mas como eles viam que eles não tinham apoio, e principalmente em casa quando chegavam, então isso mudava, não é? Muitos faziam aquelas agressões e respondiam tal, depois eles vinham pedir desculpa, né? Eles reconheciam que tinham cometido erro. Hoje o que a gente tem visto parece que banalizou,
Quer dizer, quem é agressivo parece que tomou uma proporção maior, ele se acha que ele é o tal, mas ele esquece que, na verdade, ele acha que os outros são otários. Na verdade, ele que é o otário, que é ele quem está agredindo, é ele quem está jogando a vida dele fora. Percebemos por relatos de alguns ex-alunos que o Polivalente já foi um colégio conceituado há tempos atrás. Em sua opinião, a que se deve essa boa conceituação? O interesse, tanto da parte docente quanto discente, né? Um empenho por parte tanto de professores, alunos, a parte administrativa. Eu sei que a parte administrativa tem um braço de ferro muito difícil. Essa é a verdade. Não é fácil você administrar uma escola, principalmente sucateada como a escola se encontra hoje, né? Onde você precisa de tudo e tem que pedir, só pede e nunca chega. Isso aí, cada ano que passa, a pessoa realmente vai desmotivando. Essa injeção de ânimo, ela não é fácil para você continuar fazendo a mesma coisa e sempre um outro ponto principal, o reconhecimento da questão administrativa para aqueles que realmente trabalham, aqueles que realmente querem se dedicar. Porque não é fácil a gente fazer trabalhos, a gente continuar se doando para a escola e fica muitas vezes até depois do horário e não ser reconhecido, não recebe muitas vezes nem um muito obrigado. Mas se você faltar ou chegar atrasado um pouquinho, você é chamado a atenção. Bem, é nossa obrigação chegar dentro do horário, com certeza. Mas também é nosso direito sair dentro do horário. Então, eu acho que assim, as compensações, né, os reconhecimentos devem existir. Dos trabalhos, das dedicações, né, o envolvimento com a sociedade. Porque ser professor hoje é um desafio. Na verdade, sempre foi um desafio. Mas a gente tem percebido que cada dia que passa está sendo mais complicado. Eu acho que agora a gente tem que andar com colete também à prova de bala. Hoje o Poli encontra-se em uma estrutura precária, sem água e estrutura decadente, problemas de manutenção. Por que isso ocorre? O que poderia ser feito para solucionar os problemas que a escola tem enfrentado? Olha, primeiro, eu acredito que é uma questão política isso daí. Porque inúmeros pedidos já foram feitos pela direção da escola, eu acredito também que pela Secretaria de Educação, pela SEDUC aqui, né? Aliás, aqui é a URI, né? Mas o que acontece? Que todos os candidatos, quando chegam na época de eleição, eles prometem, dizem que vão fazer, O que acontece é que chegam lá, eles esquecem das promessas. Na verdade, nas próximas eleições, quando vocês forem votar, votem quem nunca esteve no poder, porque os que já estiveram são os mesmos. A gente fica praticamente sem opção. Mas não tem quem votar, então vote nulo. Se 50% mais um voto for na apuração, né, das eleições, for colocado em pauta, o que vai acontecer? Nenhum poderá ser mais candidato. Eles ficarão inelegíveis por 8 anos. Ninguém diz isso. Não existe nenhuma campanha dizendo que vote nulo. Não, sempre tem um querendo puxar a sardinha para o seu lado, mas não existe a campanha que diga vote nulo porque nenhum serve. Então, essa campanha tem que existir, porque são os mesmos sempre. Pode ver, entrou, só muda de partido. Muda de partido. Mas até aquele do partido da oposição, quando ele se elege, ele chama o outro para ser secretário dele. Quer dizer, mudou o quê? Nada. Continua tudo a mesma coisa. Por isso, ele não tem o mínimo interesse. Tanto prova que está aí, os mensaleiros aí. Quer dizer, o cara
desvia dinheiro e não é punido, não existe nada, não acontece nada. É capaz de eles quererem me punir porque eu estou dizendo isso. E aí, tio, conseguiu? Sim. Achou? Desenvolveu algum tipo de enfermidade devido aos anos de profissão? Sim. Sim, porque é o seguinte, quando a gente trabalha, e ainda mais naquelas condições, né? Respirando giz, muito calor, água precária, né? Então, sempre, de vez em quando, a gente costuma gripar muito, né? Em função desse tipo de coisa. A questão de alimentação. Nós temos um horário muito corrido, porque nós saímos... quem tem o 7º tempo, como era no meu caso, eu saía quase 1h da tarde. 1h30 já tinha que estar na escola de novo, quer dizer, almoço corrido, estômago arrebentado. Então eu tive realmente problema muito sério de estômago, inclusive. Mas graças a Deus isso aí eu já consegui superar, já consegui tratar. Algum arrependimento? Não, porque eu acredito que eu procurei fazer tudo o que eu quis, mesmo que a escola não me desse suporte. Quando a escola não me dava suporte, eu corria atrás. Muitas vezes tirei dinheiro do bolso para fazer. Então, eu me arrependo do que não fiz, porque muitas vezes nem tudo dá para a gente fazer, né? Mas, graças a Deus, as coisas que eu me propus a fazer dentro da escola, eu fiz sim, isso aí. E faço se for preciso. Alguma saudade? Muitas. Muitas saudades, porque para mim a educação eu escolhi para ser professor. É uma coisa que eu gosto, né? Estou fora da escola hoje, tô de licença médica, mas não foi escolha minha, certo? Estou afastado porque eu preciso me tratar mesmo. Mas, graças a Deus, eu sempre que posso, eu vou lá matar a saudade dos colegas que ficaram e da escola. E se a escola em si, eu acho que foi mais da metade da minha vida. Então, Qual o conselho que o senhor daria aos professores iniciantes ou ainda na ativa na profissão? eu sei que é muito difícil a gente falar do amor à profissão, porque eu sei que muita gente, ela depende diretamente da questão financeira, né? Que é o sustento dele. E como professor, para você começar uma carreira, não é muito fácil, porque a questão salarial ainda é muito baixa. Tanto que, só para você ter uma ideia, uma servente do judiciário ganha mais do que um professor. Só para você ter uma ideia, como salário base. Então, é muito estimulante, né? Mas como professor, tem um outro lado. Você tem que observar, você tem que perceber que você está trabalhando com pessoas e que você vai formar cidadãos. Você vai transformar vidas. Você vai ajudar a melhorar a qualidade de vidas daqueles que querem serem ajudados. Então, isso é prazeroso quando a gente consegue lá na frente encontrar pessoas que dizem: olha, muito obrigado porque o senhor me ajudou nesse ponto aqui. Muito obrigado porque o senhor conseguiu me orientar, senão eu seria um perdido. Então, isso não tem preço. Realmente, a questão do salário, ela é muito importante, porque nós precisamos comer, nós precisamos viver com qualidade, né? Mas não pense apenas na questão salarial, porque muita coisa não depende só do salário. A vida não depende só do salário. E qual o conselho para os alunos? Estudem, estudem, estudem. A vida de vocês depende disso. Se vocês querem realmente um dia ter alguma coisa na vida de bom, estudem. O estudo, ele abre portas, ele abre os horizontes. O estudo, ele muda a tua qualidade de vida. Isso eu tenho experiência disso. Só o estudo. Eu costumo dizer que só tem 3 maneiras na vida de uma pessoa se tornar rico.
Uma ganhando um grande prêmio, né? Jogou aí numa loteria e ganhou um grande prêmio. Uma outra, herdar, casou com alguém ou alguém que goste de você, deixa uma herança para você. E a outra é estudando. Você estuda, aí sim, todas as pessoas que eu conheço que estudaram conseguiram estar muito bem de vida, passaram em concursos bons e com o estudo conseguiram empregos melhores, porque o estudo nunca é demais e ele nunca acaba. Não pense que eu terminei o ensino médio, já me formei. Você formou, você apenas começou. Você subiu um patamar. Mas agora é que vai começar. Então, estudem, que o estudo é a melhor coisa que existe na vida da gente. Só ele abre portas. É claro, não esqueçam de Deus, né? Que Cristo é quem abre as portas, mas busque o conhecimento.